tarde, sexto ano do SESC, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Nesses tempos de quarentena, estamos nós em nossas casas, em isolamento social, porque é necessário. Nós estamos acompanhando aí as informações, as notícias, da necessidade de todos nós cooperarmos ficando em casa. Diante disso, nós, da Escola SESC, estamos, a partir de então, desenvolvendo as nossas atividades, as nossas aulas, para que vocês possam de casa estudar conosco em todas as disciplinas, tá certo? Hoje aqui começamos com Geografia e no decorrer da semana teremos outras disciplinas que vocês irão discutir. O que eu pretendo sexto ano com vocês nessa nossa primeira videoaula é recapitularmos alguns conteúdos que havíamos discutido antes da paralisação. Na verdade, fazermos uma breve revisão do conteúdo que estávamos estudando e daí por diante darmos sequência com o nosso conteúdo programático, tá certo? Sou o professor Damião, seu professor de Geografia. Vamos lá para a nossa revisão de Geografia. Eu me recordo que nós estávamos discutindo o espaço geográfico. Eu até havia discutido com vocês o conceito de espaço geográfico, de que forma o espaço é produzido e reproduzido, tá certo? Quais são as consequências desse processo. Então nós vamos dar uma breve recapitulada aqui com relação ao espaço geográfico. E aí vocês vão, na medida do possível, ainda pelo WhatsApp, nesse primeiro momento, tirando as dúvidas comigo, para posteriormente nós fazermos a nossa atividade. Então, nesse primeiro momento, vamos estar discutindo o espaço geográfico, provavelmente dito, ok? O seu processo de produção, as atividades econômicas, a divisão social e territorial do trabalho e a paisagem. E, por fim, falaremos sobre a compreensão do espaço geográfico, analisando a realidade, o contexto desse processo de produção do espaço geográfico, ok? Certamente vocês se lembram que, enquanto estávamos discutindo esse conteúdo, é importante salientar que é o tema 3 e 4 do nosso livro de Geografia, a partir da página 28, é o que nós estávamos discutindo, para você que quiser se situar aí com o seu material. Nós falávamos sobre o espaço geográfico, ou seja, o que é o espaço geográfico, o conceito dele em si. A gente tem aquela noção de que espaço é tudo, mas o espaço geográfico propriamente dito, ele é produzido de que forma? Recordem-me de ter dito para vocês a diferença entre espaço natural e espaço geográfico. O espaço natural seria necessariamente o espaço não interferido pelo ser humano, que não houve nenhum processo de intervenção, ação antrópica. É o que hoje é cada vez mais raro de observarmos. Já o espaço geográfico é propriamente dito o processo de transformação do espaço natural, ou seja, a ação humana transforma o espaço natural em geográfico mediante o trabalho, as construções, mediante todo aquele processo que nós seres humanos desenvolvemos até para as nossas próprias necessidades, ok? Então, conceitualmente falando, o espaço geográfico é um conjunto integrado de paisagens resultantes desses fenômenos naturais e também da ação antrópica, da ação humana. O espaço geográfico é construído e reconstruído constantemente. E é o trabalho humano que faz esse processo de construção e reconstrução. Importante salientarmos que esse processo de construção e reconstrução é responsável também, por vezes, e agora mais ainda, pela depredação, vamos assim dizer, ou pelo consumo exagerado dos recursos naturais, o que é um grande problema quando esses recursos naturais não são consumidos de maneira adequada. Tá certo? Então seria esse, portanto, o conceito de espaço geográfico. Portanto, esse conjunto integrado de paisagens que resultam da ação humana e também de elementos naturais. Produção do espaço. Quem produz o espaço geográfico? Como é que se dá a produção desse espaço geográfico? As pessoas constantemente elas estabelecem relações entre si para satisfazer as suas necessidades de alimentação, de moradia, de vestuário, de segurança, de saúde, enfim. Então esse processo de relacionamento das pessoas para a satisfação das suas necessidades básicas é que promove o processo de construção do espaço. Portanto, nós construímos o espaço por precisarmos de moradia, alimentação, educação, saúde, segurança e uma série de outros elementos que nós temos no cotidiano, na nossa sociedade, enfim, tá certo? Os produtos que consumimos e os lugares que frequentamos resultam exatamente desse trabalho, do trabalho humano, do trabalho de muitas pessoas, que é o trabalho de produção do espaço geográfico. A natureza ela é transformada e o espaço geográfico é construído por intermédio justamente
do trabalho. Eu me recordo que durante as nossas aulas eu até questionava vocês, são dos pais de vocês. O seu pai, ele trabalha com o quê? O meu pai é operário, o meu pai é comerciante, o meu pai trabalha no ramo da construção civil, enfim. Todo trabalho executado, da segurança, do que quer que seja, todo trabalho executado, ele é desenvolvido para uma satisfação específica de uma necessidade. Tá certo? E o conjunto dessas atividades, denominadas trabalho, é que faz o processo de produção do espaço geográfico e que transformam necessariamente a paisagem. Então, portanto, o trabalho é esta atividade econômica, é verdade, que as pessoas desenvolvem também para o provimento das suas necessidades econômicas, mas é através desse trabalho que as pessoas elas constroem. Imaginemos as pessoas, os operários da construção civil, esses prédios, casas, viadutos, condomínios, estradas que são construídas, né, alteram bastante a paisagem. Então, portanto, é um processo de construção do espaço. E essas pessoas a fazem para satisfazer a necessidade de mobilidade, moradia, abrigo, etc., da sociedade em geral. Então, o trabalho é por si o processo resultante dessa construção do espaço geográfico e que as pessoas todas se envolvem nesse processo também por trabalharem e assim construir um espaço geográfico. É importante salientar que as atividades econômicas, e aí falar de economia não é necessariamente falar apenas em instituições financeiras, em banco, em dinheiro propriamente dito, mas as atividades econômicas são, na verdade, as atividades desenvolvidas por meio do trabalho, naturalmente para gerar riqueza e para satisfazer essas necessidades das pessoas que nós falávamos anteriormente. E essas atividades econômicas, elas são diversas. Né? Se observarmos a sociedade como um todo, nós vamos ter inúmeras atividades econômicas sendo desenvolvidas. Vamos observar nossa cidade, Vitória da Conquista. Né? Nós temos pessoas trabalhando nos diversos segmentos, no comércio, na indústria, na agricultura, enfim, tudo isso para poder, de uma certa forma, prover as pessoas que residem na cidade, no município, dos seus bens mais necessários, alimentação, uma peça automotiva, uma peça de vestuário, um calçado, etc. Ok? E aí o conceito dessas atividades econômicas, eu me recordo de ter dito isso para vocês, inclusive nós havíamos passado uma atividade, que seria um trabalho que vocês iriam desenvolver na sala de aula, apresentar, assim, falando sobre essas atividades econômicas. E aí cada um iria falar, um falaria sobre o setor de serviços, outro falaria sobre o comércio, outro falaria sobre a indústria, sobre a agropecuária, mas enfim, diante dessa paralisação a gente vai desenvolver este conteúdo, essa discussão dessa forma que, como nós estamos propondo. Para satisfazer as nossas necessidades do dia a dia, dispomos de uma série de serviços e produtos, aquilo que eu falei, desenvolvidos a partir de diferentes atividades econômicas, ok? As atividades econômicas geram riqueza por meio da exploração dos recursos naturais com o objetivo de atender essas necessidades humanas. E é justamente a exploração dos recursos naturais hoje, nos tempos de agora, um dos maiores problemas nesse processo de desenvolvimento de atividades econômicas. Porque quando se fala em sustentabilidade, nós até falávamos sobre isso em sala de aula. O que é a sustentabilidade? Você se lembra? O que é uma atividade sustentável? É aquela atividade desenvolvida, né, sem que não haja um processo extremo de exploração daquele recurso natural. Nós precisamos entender que as gerações futuras, elas necessitarão também daquele recurso natural. E aí eu puxo o gancho para a discussão sobre o que são recursos naturais. Água, ar, solo, ok? Recursos minerais, entre outros elementos. Esses recursos naturais, eles são explorados, por vezes, à exaustão, para satisfazer as necessidades econômicas do agora. Mas temos que pensar um pouco mais adiante, porque as futuras gerações também precisarão desses recursos naturais para a sua existência. Então, essas atividades econômicas, elas se desenvolvem mediante a exploração dos recursos naturais e em vários segmentos econômicos da sociedade. É válido salientar que a exploração em demasia e o consumo exagerado tem levado à exaustão de muitos recursos naturais. Esse tópico é justamente isso que eu estou falando para vocês. Que
Que atividades econômicas são essas? Quais são esses tipos de atividades econômicas? Vamos lá. Uma delas, e aí nós temos no livro de geografia de vocês essa relação na página 29 das principais atividades econômicas. Uma das principais e importantes atividades econômicas desenvolvidas pelas pessoas é o extrativismo. Vocês se lembram de eu ter dito quais são os tipos de extrativismo? Eu quis ilustrar aqui uma imagem para cada um dos tipos de extrativismo. Nós temos aqui essa imagem dessa pessoa extraindo o látex, né, da seringueira, que portanto é uma atividade extrativa natural. Então temos aqui o extrativismo natural. Essa imagem retrata um pescador, né, e você percebe que é a pesca artesanal, né, até. Então aqui temos, portanto, o extrativismo animal. E aqui, essa grande cratera causada pela atividade mineral representa o extrativismo mineral. Essa foto, inclusive, ilustra aquilo que eu falei anteriormente sobre a exploração exaustiva dos recursos naturais. Olha, repare os impactos que essas atividades podem causar, tá certo? Então, portanto, o extrativismo é aquela atividade econômica de exploração de recursos naturais sem que as pessoas tenham participado do seu processo de produção. Por exemplo, essa pessoa está extraindo o látex dessa seringueira, não foi ele que, portanto, plantou essa seringueira. Se fosse uma atividade de plantio de seringueiras, aí já seria silvicultura e não extrativismo. Geralmente, quando se explora a natureza sem que se participa do processo de produção, isso serve para a exploração vegetal, animal ou mineral, e aí sim se está desenvolvendo o extrativismo. Também discutimos bastante isso na sala de aula, inclusive com slides. Repito, isso aqui é uma revisão daquilo que nós já havíamos estudado. Eu entendo que a gente precisa dar uma recapitulada em algumas coisas para nos situar nas aulas daquele conteúdo que ainda não for desenvolvido com vocês. Então, portanto, você deve se lembrar perfeitamente o que é extrativismo e os tipos de extrativismo existentes. Uma outra atividade econômica, essa também bastante importante, sobretudo para a economia brasileira, é a agropecuária. Agricultura, cultivo do solo, pecuária, criação de animais. Então é a junção daquelas atividades que são comumente desenvolvidas no campo de cultivo do solo com a criação de animais. O PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país, ele tem uma parcela significativa dessa atividade econômica, né? Mais de 30% do PIB brasileiro é constituído das atividades advindas do campo, portanto, da agropecuária, tá certo? Ou seja, na exportação de soja, cana-de-açúcar, milho, café, carne bovina, carne suína, aves, enfim. Essa é a agropecuária, uma atividade econômica muito importante, desenvolvida comumente no campo e que, de uma certa forma, tem evoluído muito, né? Cada vez mais a atividade de agropecuária é mecanizada, portanto as pessoas elas deixam de trabalhar manualmente. Isso é um fator também que, de uma certa forma, tem gerado muito a expulsão das pessoas do campo para a cidade, porque as pessoas não se empregam mais no campo, porque a sua mão de obra está sendo substituída por máquinas. Por exemplo, no lugar da colheita manual, a agropecuária moderna, mecanizada de hoje, faz esse processo mecânico de colheita da soja, por exemplo, ou de corte da cana e assim sucessivamente, né? Da mesma forma, no processo de criação de animais, a criação intensiva faz com que não se haja tanta necessidade de mão de obra humana. Mas a agropecuária é, enfim, uma atividade econômica muito importante para todas as pessoas, inclusive no Brasil, onde essa atividade econômica participa decisivamente na soma de todas as riquezas do nosso país. Indústria. A indústria é, por assim dizer, a mais importante das atividades econômicas, porque é aquela que gera riqueza de forma mais intensa e é aquela que requer mais tecnologia agregada. Eu me recordo quando nós falávamos sobre isso, eu falei brevemente sobre a Revolução Industrial, sobre as primeiras máquinas existentes, as primeiras indústrias que teriam surgido lá na Inglaterra, em meados do século XVIII, tá certo? Através da máquina a vapor, com a fabricação de tecidos, e de lá para cá houve uma evolução tremenda da indústria no mundo e agora também no Brasil. O Brasil, embora tenha se industrializado tardiamente, se comparados com os países europeus, com os Estados Unidos e também com o Japão,
Mas, mesmo assim, hoje nós temos um parque industrial significativo. E eu até puxava um pouco esse exemplo para a nossa realidade local de Vitória da Conquista. A nossa cidade também conta com algumas unidades industriais, e até falávamos sobre o Parque Industrial de Zimborés, que reúne ali algumas empresas, algumas indústrias na fabricação dos mais distintos produtos. Então a indústria, ela é uma atividade econômica importantíssima. A região brasileira que mais se concentra a indústria é naturalmente a região sudeste do país, São Paulo e Rio de modo especial, e aí nós vamos ter uma gama de atividades envolvidas. Aqui eu ilustro, por exemplo, a atividade da indústria automobilística, a indústria alimentícia, aqui a indústria de processamento de alimentos também, né? Enfim, existem inúmeras atividades econômicas dentro da indústria desenvolvidas, e a indústria ela gera sim, portanto, riqueza, atração de mão de obra, porque a indústria, embora mecanizada, extremamente mecanizada, ela também agrega muita mão de obra. Então o processo de industrialização colaborou significativamente para o processo de urbanização. Muitas cidades cresceram absurdamente a partir do momento que começaram a se industrializar. Comércio é uma outra atividade econômica fundamental. E a nossa cidade, Vitória da Conquista, é uma cidade com uma vocação comercial muito forte. Por exemplo, nesse período de isolamento social, de necessidade de ficarmos em casa, o comércio está parcialmente fechado. Então a gente nota uma tremenda diferença na movimentação de nossa cidade, uma vez que o comércio, que é o que atrai pessoas, não só da nossa cidade, mas de todo o entorno para o nosso perímetro urbano, o comércio ele está parcialmente fechado, tá certo? Mas tudo vai ficar bem, sem sombra de dúvidas, vamos torcer para isso, fazer a nossa parte, para que em breve as atividades econômicas voltem normalmente, tanto aqui na nossa cidade como no país e no mundo. Mas, em primeiro lugar, é verdade, a saúde e a vida humana deve estar em primeiro lugar. E as atividades econômicas comerciais, elas vão desde o comércio varejista até o comércio internacional. Essa foto aqui ilustra, por exemplo, um navio cargueiro com dezenas de contêineres exportando algum tipo de mercadoria do Brasil para algum país do exterior. É o comércio internacional chamado. Os shopping centers também é um grande exemplo daquela gigantesco local, especialmente para as pessoas irem e, enfim, comprarem e venderem seus produtos de forma mais sofisticada. As feiras livres é um exemplo também, não tão sofisticado assim, mas é também um exemplo de atividades econômicas desenvolvidas através do comércio, os supermercados, atacadistas, lojas de calçado, roupa, autopeças, enfim. O comércio é uma atividade econômica extremamente importante e que faz parte desse processo que estamos aqui estudando, de produção do espaço geográfico mediante o trabalho humano. Prestação de serviços, uma outra atividade econômica também bastante importante e que a nossa cidade, inclusive, também se destaca por apresentar uma significativa gama de pessoas trabalhando nesse setor da economia. A gente ilustra aqui, por exemplo, pessoas trabalhando em oficinas mecânicas, call centers, ou telemarketing, restaurantes, hospitais, né? Escola é uma prestação de serviço, a educação faz parte do setor de serviço da economia, entre outras atividades, turismo, lazer, enfim. O setor de serviços é também uma atividade econômica bastante importante que gera muita riqueza e também agrega muitas pessoas no seu mercado de trabalho. Ok? Então, portanto, são essas as principais atividades econômicas que nós já estudamos em sala de aula e que aqui serve para nós entendermos melhor, recapitularmos ela e compreendermos de que forma elas colaboram para o processo de produção do espaço geográfico através do trabalho humano. Então, extrativismo, repito, agropecuária, indústria, comércio, prestação de serviços e, enfim. Divisão social do trabalho e divisão territorial do trabalho. Nós falávamos na sala de aula, me recordo, que o trabalho humano ele tem esse processo de divisão. Todas as pessoas que trabalham, que estão ativamente inseridas no mercado de trabalho, elas desenvolvem alguma atividade. E não é uma atividade única. Existem várias atividades desenvolvidas por essas pessoas. Um cumpre uma função, outro cumpre outra, e assim sucessivamente. De modo que cada um, no final das contas, atenda às necessidades das pessoas. Por exemplo, um guarda de trânsito, a empregada doméstica, o médico, o lavrador, o professor, o advogado, o engenheiro, enfim.
cada um cumprindo o seu papel, desenvolvendo o seu trabalho. Isso nós chamamos de divisão social do trabalho, porque são distintas, são diferentes funções desenvolvidas por essas pessoas. Então, a divisão social do trabalho é a divisão dos trabalhadores em diferentes funções, pois o trabalho é marcado pela diversidade de atividades econômicas e de profissionais que as desempenham em uma sociedade. Ok? Então é aquela velha máxima que eu também discuti na sala de aula. O seu pai faz o quê? O meu pai trabalha nesse setor, o meu naquele, a minha mãe naquele. Ou seja, percebam que existem várias profissões e cada profissão, dentro da sua finalidade, ajuda a desenvolver a economia e ajuda, portanto, no processo de produção do espaço geográfico. Então, a junção e a existência desses diferentes tipos de funções nós chamamos de divisão social do trabalho. Igualmente, assim como existe o trabalho humano é considerado social, por quê? Porque atende às necessidades da sociedade. O trabalho existe para atender às necessidades da sociedade. Por isso nós falamos de necessidades da sociedade. Enfim, divisão social do trabalho. Mas também temos a divisão territorial do trabalho. Essas fotos aqui ilustram o que eu estava falando, o empregado doméstico, o médico, o agente de trânsito, enfim. Divisão territorial do trabalho. E aí, não estamos mais falando apenas de sociedade, sim de território. Percebam vocês, crianças, que existem algumas atividades que são especificamente desenvolvidas num determinado lugar. Por exemplo, o cultivo de cana-de-açúcar é uma atividade econômica muito importante. Inclusive, o Brasil é um dos maiores exportadores de cana-de-açúcar do mundo. É uma atividade desenvolvida essencialmente no campo. Ok? Da mesma forma, poderíamos dizer a existência de um grande shopping center, uma grande galeria comercial, ou, enfim, a construção de alguns prédios ou condomínios. É uma atividade exercida essencialmente no perímetro urbano, nas cidades. Então, a divisão territorial do trabalho entre aquele que trabalha no cultivo de cana-de-açúcar, de soja, de algodão no campo, e aquele que trabalha numa loja de um shopping center, ou como operário na construção de um prédio, ou como, enfim, é um tipo de atividade desenvolvida essencialmente na cidade. Então, chamamos de divisão social do trabalho essa distinção entre as atividades do trabalho desenvolvidas no campo e na cidade. Existe uma divisão espacial das atividades econômicas, chamada de divisão territorial do trabalho. Isso significa que há locais em que predominam determinados tipos de atividades. Por exemplo, nos centros urbanos destacam-se atividades industriais, turísticas ou prestação de serviços, enquanto nas áreas rurais prevalecem as atividades agrícolas e a criação de animais. Isso, portanto, é a divisão territorial do trabalho. O trabalho e a paisagem. Vocês se recordam, quando no início do ano letivo nós falávamos sobre o que é paisagem? Dizíamos que a paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Até fizemos uma atividade, compararmos algumas fotos antigas de nossa cidade e verificarmos as diferenças do antes e do agora. Pois bem, o trabalho humano é que é o principal responsável pelo processo de transformação da paisagem. Recordem-se comigo de uma foto que nós vimos, por exemplo, da Avenida Bartolomeu de Gusmão. Vocês, inclusive, acharam bastante curiosa aquela foto daquela avenida que hoje é repleta de construções, casas, toda urbanizada. Quando eu mostrei para vocês uma foto de algumas décadas atrás, era apenas uma grande estrada de terra, sem nenhum tipo de estrutura urbana. Pois é, toda essa diferença daquela estrada de terra sem estrutura urbana para a avenida de hoje movimentada, urbanizada, pavimentada, tudo isso se deu ao longo das décadas através do trabalho humano, da inventividade humana e necessariamente do desenvolvimento de trabalhadores, da construção civil, do paisagismo, do processo de urbanização, enfim. As paisagens podem evidenciar a especialização das atividades desenvolvidas nos locais e a divisão territorial do trabalho. Então, ao nos depararmos com um tipo de paisagem, nós vamos perceber que aquela paisagem, além de remontar aquilo que a nossa visão alcança, que é o conceito de paisagem, aquela paisagem está nos também mostrando quais principais atividades econômicas ali foram desenvolvidas, que tipo de trabalho ali foram desenvolvido. Essas fotografias aqui ilustram um pouco isso. Percebam, nós temos aqui, por exemplo, um grande canavial, e essa paisagem mostra que aqui essencialmente se desenvolvem atividades
rurais, no campo. Portanto, aqui nós temos um processo de colheita da cana-de-açúcar. Né? Se olharmos para essa outra imagem aqui, nós vamos ver uma refinaria de petróleo, que é uma atividade que essencialmente se desenvolve nas bacias petrolíferas, próximo de lugares onde se explora o petróleo para, portanto, depois ser consumido, refinar, ser exportado, enfim, e depois ser consumido. E aqui vai ser necessariamente próximo dessas bacias petrolíferas e automaticamente as cidades também vão se encostando próximo dessas atividades econômicas como a refinaria de petróleo, pela questão da geração de empregos, tá certo? E aqui uma outra imagem que ela só se desenvolve especificamente nesse tipo de lugar, que é a extração de sal marinho, né? Que é muito comum, por exemplo, aqui no Nordeste do Brasil, especialmente no estado do Rio Grande do Norte, que se exporta a esmagadora maioria do sal consumido no Brasil. Nós temos aquelas grandes áreas para a extração do sal marinho para o seu processamento. Então, é o tipo de atividade que só se dá nesse lugar, assim como esses outros exemplos que nós citamos ali. Então, quando a gente observa algumas paisagens, aquela paisagem ela pode dizer muito sobre o tipo de atividade humana, o tipo de trabalho que é ali desenvolvido. O espaço geográfico, como podemos compreendê-lo? Essa ilustração mostra inúmeras situações do espaço geográfico, né? Desde a construção humana, o processo industrial, mas também, infelizmente, a degradação ambiental, a geração de resíduos, enfim, o cultivo. Como podemos compreender esse espaço geográfico? Nós o produzimos. Eu digo sempre que o espaço geográfico ele é construído, destruído e reconstruído pela atividade humana. Né? Nós, repito, com a nossa capacidade inventiva, produzimos, construímos, reinventamos aquela arquitetura antiga, dá lugar a uma arquitetura mais moderna, aquela rua sem pavimentação dá lugar a uma avenida larga, aquele viaduto dá lugar a uma outra ponte muito mais moderna, enfim. Esse processo de construção do espaço geográfico, a vegetação de uma determinada área rural, dá lugar a uma grande área de pastagem, que é um outro problema do desmatamento. Enfim, o processo de produção do espaço geográfico ele é dinâmico, ele é incessante. E nós precisamos assim, estar bastante atentos para compreendermos e para interpretarmos esse processo de construção, de produção e reprodução do espaço geográfico. E é a geografia que analisa, que é responsável pela análise da realidade e do processo de construção do espaço geográfico. A geografia nos permite compreender o mundo por meio dessas relações sociais, por meio dessas pessoas que se relacionam com o espaço. De nós nos relacionamos com o espaço. Nós estamos inseridos no espaço geográfico e somos nós que relacionamos com ele. E aí, nesse processo de relação, nós fazemos o processo, repito, de construção e reconstrução. A análise do espaço pode ser dada inicialmente por meio da observação da paisagem, como eu acabei de falar. Ao observarmos uma paisagem, já estamos ali analisando aquele espaço geográfico. Nossa, que cidade bonita! Nossa, como essa vegetação é exuberante e ao lado dela você tem uma grande área de pastagem, uma grande lavoura, né? Enfim, nossa, que paisagem degradada! Olha quanto lixo! Ou olha só isso, essa cratera! Isso é o que nós vemos cotidianamente. E tudo que nós vemos cotidianamente através da paisagem remonta justamente o resultado da nossa ação no espaço geográfico, a nossa relação com o espaço geográfico. E é importante também que através da paisagem nós podemos verificar elementos culturais, elementos que nos auxiliam na compreensão de como pessoas, outros grupos, outros povos viveram naquele espaço há alguns anos, até décadas, séculos ou milênios atrás. Né? E aí existem outros segmentos da ciência para também explorar essa discussão, como a antropologia, como o estudo dos fósseis, o estudo de tudo aquilo que é deixado pelas pessoas que outrora viveram naquele lugar. Tá certo? Então a análise da paisagem também nos permite conhecer um pouco da cultura local. Se você chega, por exemplo, numa comunidade rural do Maranhão, você pode se deparar, por exemplo, com casas construídas a partir de materiais obtidos da carnaúba, que é uma palmeira específica daquele lugar. Ou se dermos aqui para o semiárido brasileiro, nós vamos ver muitos elementos que são presentes na cultura local, desde a questão de como as pessoas vivem, como elas habitam, até o que elas
fazem, com como elas se alimentam, enfim, a cultura ela está imbrincada, extremamente relacionada no espaço. E a nossa análise um pouco mais apurada nos permite também conhecer como as pessoas que ali viviam ou que ainda vivem se relacionavam com o espaço geográfico, ok? Analisar geograficamente o espaço vai muito além da identificação dos elementos naturais ou culturais da paisagem. É necessário compreender também quando e como esses elementos foram criados. A nossa cidade, Vitória da Conquista, quando lá da época ainda que nem éramos uma cidade, talvez éramos uma vila. Como é que esse processo de construção do espaço se deu? Como é que foi o processo de evolução? Quais foram as inovações técnicas atribuídas ao longo dessas décadas na nossa cidade, para que, portanto, chegássemos a esse nível? E isso serve também para qualquer lugar que nós possamos observar. Então, nós precisamos analisar, assim, muito além apenas daquela imagem que está se enxergando. É necessário também fazermos essa reflexão, é necessário também fazermos essa interpretação, para assim valorizarmos o espaço e as pessoas que ali convivem. Porque todo espaço geográfico ele é impregnado de elementos naturais e culturais que refletem muito a realidade das pessoas que ali viveram ou que ali ainda vivem. Quando investigamos os motivos que influenciaram a formação e transformação das paisagens, estamos estudando geografia. Então, estudar geografia nada mais é do que estudar o processo de construção do espaço e de que forma se deu a alteração das paisagens ao longo da história da espécie humana no nosso planeta, tá certo? Essas fotos ilustram algumas coisas que estou aqui dizendo para vocês. Por exemplo, esta pessoa trabalha na produção